Na África, o pastor é visto como um pai. É diferente aqui do Brasil. A pessoa vê o pastor como um pastor. Mas na África, a gente vê um pastor como um pai. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente consulta o pastor. A gente tem um grande respeito, uma grande honra pelos homens de Deus. Um rapaz morreu. Em vez da família levar ele para o hospital, eles trouxeram ele para a igreja como primeiro socorro. Eu fiquei com muito medo. Eu disse para o meu pastor, levam ele para o hospital, porque se ele morre aqui, vai causar um grande problema para nós. E eu lembro que o meu pastor ele disse, colocam ele na permanência. A permanência é um lugar onde os intercessores dormem na igreja, para orar, preparar o culto de domingo, de sábado para domingo. Mas ele estava morto, meio morto, como que ele estava? Morto. Não estava respirando mais. Colocaram ele dentro da permanência e passou... A sala de oração dos intercessores. A sala de oração dos intercessores. Naquele lugar, o pastor disse, deixa ele lá. Depois de 30 minutos, ele falou, vamos ver. Ele estava tossindo. Hoje em dia, ele é um pastor, chama-se Israel. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Isso é comum na África. Eu já vi nas cruzadas, eles pegarem as pessoas mortas e colocar em cima do púlpito. Exatamente. Enquanto o pastor está pregando. Exatamente. E aí a pessoa ressuscita. Exatamente. É muito forte isso. E eu creio que esse tempo está chegando no Brasil também, onde os homens de Deus vão ser honrados. Deus está restabelecendo a cultura de honra dentro da igreja brasileira, não é? Onde os homens de Deus são ouvidos. É que o que a exousia tem trazido para o Brasil é restaurar a autoridade. A autoridade da igreja, do homem de Deus e das escrituras. Amém. E principalmente do homem de Deus. É algo que eu fico... Sabe aquela agonia? Porque hoje você vê esse espírito de humanismo dentro das igrejas no Brasil, onde não se sabe mais o que é um homem de Deus. Uma vez uma pessoa me escreveu, falou, pastor, o que é um homem de Deus? Porque hoje um psicólogo, que depois se titula pastor, é homem de Deus. Alguém vai na igreja e fala assim, não me chame de pastor, ele é o pastor, mas não, eu sou o irmão, eu sou mais um. Então, o que é um homem de Deus? O homem de Deus é alguém que prega, mas um padre também prega. Então, não se sabe o que é um homem de Deus. E quando eu leio a Escritura, eu vou lá na Escritura e eu vejo lá em 1 Samuel, quando eles estão procurando um homem de Deus para dar uma resposta para Saul sobre as jumentas. E você vê aqui, ó, 1 Samuel, estou em 2ª. 1 Samuel lá eu acho que é capítulo 9, versículo 6, deixa eu olhar aqui. A Bíblia vai dizer exatamente o que é um homem de Deus. Glória a Deus. Aqui, capítulo 9, versículo 6. Eles estão procurando um profeta, um homem de Deus. E Saul não conhecia. O servo de Saul conhecia. Falou assim, porém ele lhe disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus. E homem honrado é. Primeira coisa que o homem de Deus é honrado. Ele tem caráter, o histórico dele é de santidade e de integridade. Amém. Segunda coisa, e tudo quanto disso sucede assim infalivelmente. Glória a Deus. A palavra do homem de Deus, Deus não deixa cair por terra. Amém. Então, o que é um homem de Deus? Eu acho lindo, eu sou apaixonado. Eu já falei para Deus, se o Senhor não me deixar no Brasil, tiver que me levar para outra nação, me leva para a África. Amém. Algum país da África. Eu vejo, eles falam, man of God. Quando eles tratam, eles dizem, homem de Deus. E aí você está remetendo isso aqui. Há um homem de Deus nessa cidade. Man of God. E eles se jogam de joelho clamando pelo man of God. Homem de Deus. Hoje no Brasil, não. Ele não é homem de Deus, ele é um homem. As pessoas têm tratado os homens de Deus como algo comum, já perde a bênção. Porque a unção que você reconhece, a unção que você recebe. E os próprios pastores, por outro lado, tem os dois lados. Os que são homens de Deus, mas o povo não reconhece. E, por outro lado, homens que eles mesmos não querem ser reconhecidos como homens de Deus. Eles querem ser empresários e voluntários pastores. Isso é um absurdo. Um absurdo. Porque a Bíblia diz assim que aquele que prega o evangelho está obrigado a comer do evangelho. Não é uma opção.
pessoas acham que é uma posição. Não, ordenou o Senhor, 1 Coríntios 9,14, que aquele que prega o evangelho viva do evangelho. Então, eu quero usar os SCU para restaurar isso no Brasil. Amém. Um verdadeiro homem de Deus é isso aqui. Amém. Amém. Eu posso acrescentar e dizer que, se calhar você está me acompanhando, você é um pregador, mas isso não faz de você um homem de Deus. Você pode carregar o título de pastor, mas isso não faz de você um homem de Deus. Uau. Um homem de Deus significa que um ser humano em que Deus se investiu nele. Ou seja, quando nós dizemos que você é um homem de Deus, significa que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abandonou o céu e está habitando dentro de você. Uau. Você se torna uma solução. Porque Deus ele não vai fazer nada na terra. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, eu ouvi o choro, o clamor do meu povo, e eu desci. Mas disse para Moisés, vai. Você nunca vai ver Deus sair do céu para resolver os teus problemas. Por que Deus não desceu e foi para o Egito? Ele disse, eu desci, mas disse Moisés, vai. Porque nós sempre vamos ver Deus através do homem de Deus. Aleluia. Por isso a Bíblia está a dizer que confiando nos profetas, vós prosperareis. Significa que a prosperidade do povo de Deus está ligada ao homem de Deus.